Bom, sejam muito bem-vindos a mais uma análise por aqui. Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo em uma montanha de dados médicos. O nosso objetivo? Decodificar qual é de fato a melhor série de exercícios para garantir um envelhecimento seguro. A gente sabe que envelhecer traz um monte de desafios, né? E manter independência física é, sem sombra de dúvidas, o topo dessa lista. Só que tem um obstáculo silencioso por aí, rondando a autonomia de muita gente todos os dias. E é exatamente sobre a solução definitiva, baseada na ciência, para evitar esse grande obstáculo que a gente vai conversar agora. Vamos lá? Para começar, olha só esse número: 33%. É uma realidade um pouco assustadora. Pelo menos um terço das pessoas com mais de 65 anos que vivem na comunidade, ou seja, pessoas que estão em casa, fora de hospitais ou lares de idosos, sofre pelo menos uma queda por ano. Não é um evento raro de jeito nenhum, é uma estatística constante e bem pesada. Isso liga um alerta enorme para a necessidade de estratégias reais de prevenção. Uma queda pode significar perder a mobilidade do dia para a noite. Então, entender o tamanho desse problema é literalmente o primeiro passo para a gente buscar algo que realmente funcione na prática. E bom, para achar uma solução que seja verdadeira e definitiva, a gente precisa olhar para essa revisão sistemática. A Biblioteca Cochrane é super reconhecida no mundo todo, eles são tipo o padrão no ouro da pesquisa médica. A missão deles é basicamente pegar todos os estudos de altíssima qualidade sobre um assunto e extrair o que é verdade absoluta ali no meio de tanto dado. Esse documento específico foi desenhado com um propósito muito claro: encontrar aquela prescrição médica definitiva com altíssima certeza para manter a população idosa de pé, ativa e, acima de tudo, segura. Agora, o que faz dessa pesquisa algo absolutamente monumental é a escala da coisa. A gente não está falando de um estudozinho isolado feito com meia dúzia de pessoas. Olha isso, são 108 ensaios clínicos randomizados com mais de 23 mil participantes. Tudo isso espalhado por 25 países diferentes. A idade média do pessoal é de 76 anos, com quase 80% sendo mulheres. Ou seja, reflete exatamente o público que mais precisa dessas respostas. Uma escala gigante dessas constrói uma confiança imediata, né? Quando a gente tira conclusões de um volume de dados assim, dá para ter certeza absoluta de que não é obra do acaso. É um padrão científico super sólido. E aí a matemática entra em cena para mostrar o impacto real disso tudo. Se a gente acompanhar 1.000 pessoas durante um ano inteiro, o grupo de controle, que é aquele pessoal que segue a rotina normal, sem fazer intervenção, sofre em torno de 850 quedas. Bastante coisa. Mas aí a gente olha para o grupo que fez os exercícios e o número cai para 655 quedas. Ou seja, são 195 quedas a menos. Isso dá uma redução massiva de 23%. Imagina só o alívio, tanto físico quanto emocional e até financeiro, que evitar quase 200 quedas traz para uma comunidade de 1.000 idosos. É um impacto gigante. E tem mais, viu? Os dados não ficam só no número total de quedas. A revisão comprova que a quantidade total de pessoas diferentes que chegam a cair também diminui em 15%. Trazendo isso para o nosso dia a dia, são 72 pessoas a menos sofrendo uma queda para cada 1.000 indivíduos. Sabe o que isso significa? A intervenção não está só ajudando quem já cai com frequência a cair menos. Ela está, de fato, evitando que dezenas de pessoas passem pelo trauma da primeira queda. Isso sim é prevenção de verdade. Mas aí, claro, surge aquela dúvida de ouro. Será que todo e qualquer exercício funciona igual para evitar quedas? A gente sabe que manter o corpo em movimento é super vital. Qualquer médico do mundo recomenda isso. Só que a grande sacada aqui é descobrir se o que a gente assume que é bom realmente bate com esses dados clínicos maravilhosos. Será que dar aquela caminhada pelo bairro ou fazer uma aulinha de dança no fim de semana tem o mesmo poder de prevenção do que um treino focado em estabilidade? É aí que a coisa fica interessante. Porque o ponto crucial traz uma reviravolta que choca o senso comum. Atividades super populares e que são ótimas para o coração, tipo caminhada, dança ou até mesmo só levantar peso isoladamente na academia, têm efeitos bem incertos quando o objetivo exclusivo é não cair. Pois é, por outro lado, os grandes campeões da ciência, aqueles métodos com alta certeza de eficácia, são o treinamento funcional e de equilíbrio, o Tai Chi e os chamados exercícios de múltiplas categorias. O foco aqui não é só ganhar músculo, é reeducar o corpo inteiro para reagir à gravidade do jeito certo. E para deixar isso mais claro, os dados detalham a potência exata de cada um desses campeões. Quando a gente separa por categoria, os números chegam a impressionar. Os exercícios de múltiplas categorias, que geralmente misturam treino de equilíbrio com um pouco de resistência, reduzem o número de quedas em incríveis 34%. Já o treino focado puramente em equilíbrio e função traz uma redução de 24% por si só. E o Tai Chi, sabe, com aqueles movimentos lentos de controle do peso corporal, ele garante 19% de queda nos incidentes. Resumindo a ópera, para não cair, o cérebro e o corpo precisam ser treinados para lidar com o desequilíbrio sem pânico
E a história vai muito além de simplesmente continuar de pé. A ciência foi fundo investigar os chamados desfechos secundários, ou seja, o impacto médico geral que essas rotinas de exercício trazem. Afinal, evitar uma queda é evitar todo um efeito dominó negativo na saúde e na autonomia de quem já tem uma idade mais avançada. É literalmente prevenir uma cadeia de eventos seríssimos que podem vir logo depois de um tombo. Olha só um impacto fenomenal que isso constrói numa escala de saúde pública. É de cair o queixo. A gente observa uma redução de 27% nas fraturas relacionadas a essas quedas. E o dado mais esmagador, uma queda de 39% naqueles incidentes que exigem atenção médica. Isso quer dizer milhares e milhares de pessoas que não vão precisar chamar uma ambulância, não vão encarar uma internação hospitalar ou uma cirurgia de emergência. O benefício em cascata do exercício correto alivia, e muito, a pressão sobre o sistema de saúde como um todo. Mas aí a gente esbarra num detalhe bem curioso dessa revisão sistêmica. Presta atenção. Apesar de todos esses benefícios físicos extraordinários, a qualidade de vida relacionada à saúde, aquela que é relatada pelos próprios participantes, ficou, na maior parte das vezes, inalterada. Como é que a gente lê isso? Bom, os dados sugerem que o prêmio real dessas intervenções é estritamente físico e preventivo. Treinar equilíbrio exige esforço, repetição, dá trabalho. Não é algo que magicamente eleva o bem-estar da noite para o dia, mas é o que garante que a estrutura do corpo continue funcionando perfeitamente a longo prazo. Claro, é essencial manter um olhar rigoroso e imparcial quando a gente avalia qualquer intervenção médica, certo? Tem que ver os riscos. E a revisão foi atrás disso. Os resultados trazem muita tranquilidade. Num universo de mais de 6.000 participantes monitorados de perto, os eventos adversos foram quase todos umas dores musculares normais, aquela fadiga natural de pós-treino. Foram relatadas apenas 2 exceções de eventos graves no total. Ou seja, fica mais do que evidente que os riscos de praticar essas atividades são mínimos se a gente comparar com o perigo gigantesco de ficar inativo e acabar levando um tombo. Então, juntando todas as peças desse quebra-cabeça, a gente chega na prescrição máxima de ouro baseada em evidências. A atividade física direcionada funciona de uma forma incrivelmente eficaz. Mas a chave do sucesso, o grande segredo, é a especificidade. Não dá mais para só falar para a população idosa se movimentar mais de um jeito genérico. A mensagem correta e a única respaldada pela alta certeza dos dados é que o movimento diário precisa obrigatoriamente priorizar o treino de equilíbrio e funcionalidade. Essa é a verdadeira proteção. E é exatamente isso que deixa no ar um pensamento super provocativo e urgente. Diante de dados médicos globais enormes e irrefutáveis como esses, a gente precisa parar para pensar na forma como as nossas cidades estão estruturadas. Como é que a gente pode planejar um envelhecimento populacional e integrar esses métodos fantásticos nas rotinas diárias, nos bairros e nos programas de saúde? O conhecimento para evitar fraturas, preservar a independência e derrubar os riscos já existe, está aí, super comprovado. O verdadeiro desafio agora é colocar essa prescrição na prática. Fica aqui o convite para a gente refletir a fundo sobre isso e buscar aplicar essa ciência incrível no dia a dia. Muito obrigado pela companhia e até a próxima análise.